Ateliê Daniê apresenta Vou mostrar como é que eu fiz essa almofada do zero. Peguei ali um monte de sobra de linha que eu tenho há anos aqui em casa. Eu guardava tudo nesse saquinho aí. Dentro desse saco não tem só sobras de linhas assim, sabe, de projeto, tem outras coisas. Peguei um tecido antigo também, que era para algum outro projeto, não era nem meu, né, e acabou ficando comigo. Fiz ali a medida, coloquei os alfinetes certinho na medida que eu achei que fosse ficar bacana para almofada. Marquei, né, com alfinete e fiz o corte. Óbvio que o corte não ficou perfeito, né, até porque cortei a mão ali e tudo, com a tesourinha clássica do canal, mas um tamanho que eu achei bacana. E fui fazer a costura. Fiz a costura completamente à mão porque eu tava com pressa, né, de concluir esse projeto e eu não tenho máquina de costura, então fui eu mesma ali por horas costurando os 4 lados. Procurei fazer uma costura bem menorzinha, assim, sabe? Bem pequenininho, o espaço da agulha, de colocar agulha, eu não sei como é o nome disso, mas procurei fazer bem apertadinho. E também fiz uma costura de reserva ali, né, de segurança. Então eu fiz 2 vezes a costura indo e voltando pra poder ficar bem firme, até porque essa peça, né, esse tecido, ele é a almofada, basicamente, né? Então, ele precisa ser bem firme, não pode ter um espacinho, não pode sobrar nada. Fiz a costura ali à mão e deixei só um espacinho sobrando para depois poder colocar os restinhos de linha. Deixei esse espaço, ó, até também pra virar, né, do avesso, colocar certinho do lado certo, porque a gente costura, eu costurei do lado avesso, então ficou esse espaço ali. E aí fui colocando o que tinha ali dentro do saquinho. Você pode ver que tinha restinhos grandes de linha, ó, até enroladinhos, que era em algum projeto eu usei, depois não usei mais, desfiz, enfim. Então eu procurei desembolar esses que estavam enroladinhos para não ficar, né, tão duro. Tinha restos de projeto mesmo, inclusive vai dar pra ver, ó, que tem quadradinho ali de crochê. Tinha realmente sobras de coisas que não iam pra frente mais. Eu coloquei tudo dentro da base de tecido ali. Tinha até uns restinhos de tecido de alguma coisa que eu criei, ó, um tapete, uma coisa que ia ser um tapete. E aí eu peguei espumas daquela que a gente faz amigurumi e fui colocando para preencher. Então a linha, né, as linhas, as sobras de linhas, eu dei preferência que ficasse no meio e fui colocando as espumas meio que em volta dela, para que ficasse fofinho na parte que vai encostar, né, na parte que a gente sente mesmo. Então, as linhas, o objetivo era que elas preenchessem mesmo a almofada e a espuma fizesse ali a parte macia. Para finalizar, eu pedi para minha mãe, que tem máquina de costura, fazer o fechamento. Ela fez ali por fora mesmo a costura. E não tem problema porque eu fiz a capa, né, justamente para não dar para ver essa parte. E ficou assim a almofada. A capa da almofada eu fiz em crochê, então eu fiz ali correntinhas suficientes para dar a largura. E eu fiz metade dela em ponto baixo, porque eu fiz um vídeo explicando, né, seu primeiro projeto ali no crochê. E esse vídeo eu ensino a fazer em ponto baixo, então eu quis provar que em ponto baixo você consegue fazer coisas bonitas também, tá? Se você estiver iniciando ali no crochê, não tem nenhuma habilidade no início, né, não tem o costume, você consegue fazer uma almofada bonitona em crochê com um ponto baixo. É claro que esse tipo de linha que é um pouco mais fofinho, é um pouco mais difícil de ver onde está o ponto, mas uma vez que você entende a lógica ali, você vai seguindo, você vai conseguir ver o buraquinho sim, dá pra ver sim, tá? Não tem desculpa. Então eu fiz metade, né, um lado eu fiz em ponto baixo, pra fazer essa prova mesmo, social, e fui subindo carreiras retas, tá? Não tem aumento nem diminuição, é literalmente um projeto completamente reto. E aí, para fazer o projeto reto, a gente já sabe, né? Tem que pular o primeiro pontinho.
Então, para subir reto, a gente sempre pula o primeiro ponto e segue fazendo reto ali normal os pontos baixos. Esse é o projeto todo em ponto baixo que eu falei, né, de peça de iniciante. Segue exatamente a lógica, né, explicada, só que ele tá com fio náutico. E assim fica, ó, osadinho, né, coloquei contra o sol pra tentar ver como é que fica a peça. E o outro lado eu fiz em ponto alto. Fui fazendo ponto alto porque eu acho que é mais rápido, se você observar não tem tanta diferença. Na verdade não tem diferença a olho nu, assim, se você não entende exatamente sobre o crochê, não tem diferença do ponto baixo pro ponto alto nessa peça, porque ela é fofinha, então acaba que essa fofurinha dela esconde, né, esse detalhe. E para finalizar, eu fiz a costura com a própria linha, mas não recomendo se, né, porque depois para trocar vai ser o caos. Então eu fiz porque eu queria encerrar mesmo rápido esse projeto, queria mostrar, né, ele, mas eu acho que o melhor é colocar ou botão ou colocar um zíper, porque aí você consegue tirar certinho ali a capa, depois fazer a lavagem quando for necessário. Eu fiz uma costura que a linha ficou uma linha de um lado e a linha de outro eu só dei um nozinho, porque era temporário mesmo, como eu disse, ó. Daí eu fiz ali só temporariamente, mas o recomendado eu acho que é colocar um zíper mesmo, tá? E ficou assim a almofada. Super gostosinha, sabe, de usar. Eu uso até como travesseiro, na verdade. E super charmosinha.